Shalom, shalom a todos, paz do Senhor. Eu me chamo Larissa, eu sou filha amada do Pai, sou mãe da Maitê, sou esposa do Maicon, faço parte da Tropa de Elite de Jesus. E até hoje pela manhã, até mandei mensagem para a Daia, eu não tinha nada para falar. Diante de tantas coisas que têm acontecido, só uma coisa vinha ao meu coração. Esse clima está pesado, está intenso, e eu também estou trabalhando, então muitas coisas acontecendo, uma semana bem intensa, né? É, mas algumas semanas atrás, para os jovens, eu falei para eles sobre a história do escravo da orelha furada, né? Que nós somos escravos por amor. E me colocando no lugar de servo, me colocando no lugar de escravo, né? Comprado pelo sangue de Jesus. Eu não faço mais as coisas que eu quero fazer. Eu não queria trazer a palavra, mas eu trago aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas, como eu estava dizendo para vocês, eu não faço mais as coisas que me deixam confortáveis. Eu busco não fazer mais só as coisas que me deixam em paz, mas fazer aquilo que o Senhor coloca no meu coração para fazer. E diante de uma palavra, eu venho trazer para vocês o que o Senhor colocou no meu coração. E eu podia até dizer para a pastora Fabiana seguir falando o que ela estava falando, porque ela falou inclusive versículos que eu escrevi hoje pela manhã, quando sentei aqui, falei, pelo menos eu tenho que fazer um esboço, alguma coisa, né? Não vou falar assim do nada, pelo menos preciso fazer um esboço. E ela foi falando, eu falando assim, Senhor, obrigada. E eu não queria falar sobre o Rio Grande do Sul, mas não tem como, não tem como. É, é muita ignorância da minha parte trazer só uma palavra de esperança. Seria muita ignorância da minha parte falar para vocês só um estudo ou alguma coisa boa e ignorarmos completamente os sinais que o Senhor tem nos dado, tudo que tem acontecido. Existe esperança, claro, nós sabemos em quem nós temos crido, nós temos a esperança. Nós aqui dessa sala entendemos que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, que nós somos cidadãs do céu, glória a Deus por isso, e essa terra é um caminho, essa terra é uma estrada que nós estamos percorrendo para chegar na nossa casa de volta, né? A nossa vida aqui é um trecho desse caminho que nós fazemos de volta para casa. Mas nós não podemos falar somente de esperança em dias melhores que nós temos, sem falar da responsabilidade que nós temos aqui na terra, que é proclamar essa esperança para as nações. Nós não podemos dizer, estou com esperança, eu sei que dias melhores virão, e simplesmente calar isso dentro do nosso peito. Observando algumas palavras que eu ministrei há algum tempo atrás, eu percebi que eu venho falando muito sobre dias maus, né? Dias maus que vêm sobrevindo, né? Dias difíceis que virão. E não há nenhum xalalá nisso. Não tem nenhum mistério, nenhum misticismo, nenhum eis que te digo, não tem nenhuma profecia, nenhuma revelação surpreendente. Isso está escrito na palavra. Está escrito e nós temos que falar o que está escrito na palavra. Há algumas ministrações atrás eu falei sobre a ansiosa solicitude da vida. E nós percebemos com esse desastre no Rio Grande do Sul o quão ocupados e o quão preocupados nós estamos com a vida, com nutrir a vida, com preservar a vida aqui na Terra. E não tem nada de errado nisso, por favor, não me entendam mal. A vida é dom de Deus e nós temos que ter o máximo de honra e de respeito pela vida. Nós devemos sim lutar pela vida, mas enquanto as pessoas lutam pela vida e contabilizam quem não viveu, eu fico no meu coração contabilizando quem não viverá. Eu fico contabilizando no meu coração aqueles que não foram salvos nessa catástrofe, que segundo as escrituras viverão a segunda morte, que fala lá em Apocalipse 21:8, que fala que os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós não podemos ignorar que isso está escrito. E não é querer ser é, pessimista, mas nós sabemos que dentre as pessoas que
Se foram na enxurrada, existem idólatras, assassinos, existem as pessoas que não conheceram a Cristo. Me dá um nó da garganta de pensar que muitos foram levados pela enchente e viverão a segunda morte. Mas eu confesso que isso se mistura a uma esperança de que no último minuto muitos tenham se reconciliado, confessado, pois o Senhor fala, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles não se desviem, que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer a nação de Israel. Está lá em Ezequiel 33:11. O Senhor não se alegra com o fim do ímpio, mas com o arrependimento e a conversão dele, assim como estava falando a pastora Fabiana antes. Essa semana, uma pessoa veio e me perguntou, e aonde está Deus quando acontece uma catástrofe dessa? E eu respondi para essa pessoa, Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar que ele estava quando nós mentimos. Deus está no mesmo lugar que ele estava quando nós roubamos. Roubamos dos homens, roubamos de Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Muitas vezes a gente fala, né? Não, mas eu não minto. Mentirinha ou mentirão. A palavra não fala. Todos os que mentem. Deus está no mesmo lugar em que ele estava quando nós nos dobramos aos outros deuses. Sejam esses deuses, altares religiosos ou qualquer tipo de outra idolatria. Deus está no mesmo lugar quando nós praticamos a corrupção. E a corrupção não é só desviar dinheiro público. A corrupção é mentir para uma autoridade, é furar uma fila no SUS, é tirar vantagem num Bolsa Família que nós não deveríamos receber, é sonegar imposto. Tudo isso faz parte do que nos corrompe. Se nós aceitamos subornos, se simplesmente vimos uma corrupção e nada fizemos, Deus está no mesmo lugar em que ele estava quando todas essas coisas foram praticadas. E nós, que nos achamos bons, já praticamos todo tipo de iniquidade, e para honra e glória do Senhor, todas as que estão aqui nessa sala já se arrependeram e já confessaram o Senhor como Senhor e Salvador, todos os pecados foram limpos e lavados pelo sangue de Jesus. Mas quantos ainda precisam confessar? Muitas coisas me chamaram a atenção nessa tragédia. E uma delas é que Deus permitiu que ela acontecesse. E sim, Deus permitiu. Irmãos, eu me nego a aceitar que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi simplesmente provocado pelo inimigo. Eu me nego a aceitar que Jesus Cristo simplesmente piscou e o inimigo foi lá e fez. Ah, Jesus estava dormindo e aquilo ali aconteceu. Não, meus queridos, não. Isso tudo acontece com a permissão do Senhor, assim como nós lemos no livro de Jó. Satanás faz o mal, mas Deus é que permite, pois o plano do Senhor é sempre maior do que a maldade de Satanás. E no fim nós reconhecemos, como Jó reconheceu que o Senhor era o Senhor não só de ouvir falar, mas agora ele ouvia face a face. Assim, todos aqueles que estão passando por essa calamidade, eu creio, que verão ao Senhor face a face. Eu creio, porque o Senhor não permite que algo dessa magnitude aconteça sem um propósito maior, sem um propósito maior. Deus permitiu a destruição de igrejas inteiras, para que a igreja brasileira entenda o seu papel. Cidades inteiras foram devastadas, para que a igreja brasileira se desperte à força e entenda que essas cidades precisam ser reconstruídas sobre uma rocha. Nós vamos deixar que o satanismo volte a reinar nessas localidades? Nós vamos deixar que essas localidades voltem a ser localidades onde a macumba, a idolatria impera? A igreja tem que ir lá e reconstruir. A igreja tem que estar presente na reconstrução desses lugares. A igreja está acordando por força, para entender que o chamado dela é ser igreja. Afinal, Jesus Cristo não falou para nenhum pecador, vá lá e procura uma igreja para você. Deus falou para a igreja, ide por toda a terra. Não há um chamado para o pecador, venha para a nossa igreja. Há um chamado para a igreja, vá até os lugares que são necessários ir. Deus permitiu que essa tragédia sem precedentes acontecesse para limpar aquele território,
que estava entregue à feitiçaria. Eu peguei uns dados do censo aqui e eu fiquei chocada. No censo de 2010, que é o último censo que contabilizou alguma coisa sobre religiões no Brasil, quase 600 mil pessoas no Brasil disseram seguir, 600 mil pessoas disseram seguir religiões de matriz africana. 407 mil praticantes de Umbanda, 167 mil praticantes de Candomblé e 14 mil de outras religiões ditas de matriz africana. De todos esses brasileiros ubandistas, 34%, mais de 34% estavam no Rio Grande do Sul. É um dado muito grande. E é uma religião que vem crescendo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma proporção de adeptos à Umbanda maior do que na Bahia. Quase 5 vezes o percentual da Bahia. E até os que se dizem ateus ou sem fé, agnósticos ou não praticantes de nada, o Rio Grande do Sul impera. Lá tem uma cidade chamada Chuí, que é a cidade que tem o maior percentual de pessoas sem fé no Brasil, que se dizem sem religião alguma. Está no Rio Grande do Sul. E somente 18% das pessoas que vivem no Rio Grande do Sul se dizem evangélicos ou cristãos. Deus chacoalha e nos chama a atenção para isso tudo. Com os nossos olhos voltados para o Rio Grande do Sul, o Senhor permite que nós vejamos muitos ímpios ajudando. Muitas casas, e gente, sério mesmo, eu fiquei chocada com tanta casa de terreiro, de candomblé, essas casas de coisa arada aí, que estão arrecadando e indo lá e ajudando espíritas, e tudo bem, é legal, porque essas pessoas estão precisando da ajuda, e quando Deus quer ajudar, ele usa até o ímpio para ajudar, com certeza. Mas o cristão é que tem que fazer diferença naquele lugar, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. Os cristãos não podem ficar só olhando. E nós não devemos parar de orar pelo Rio Grande do Sul, de interceder pelo Rio Grande do Sul, de nos levantar como igreja, mas de também fazer a diferença de alguma forma. Aí você me pergunta, como, Larissa? Como que a gente pode fazer a diferença no Rio Grande do Sul? Eu não sei. Mas nós temos que orar para que o Senhor nos dê estratégia, para que a gente entre naquele estado. Que o Senhor nos dê estratégia para que, de alguma forma, Jesus Cristo impere naquele lugar. Porque a palavra fala que se ninguém clamar, até as pedras clamarão. Mas nós estamos aqui. E ninguém aqui é pedra. As dores do parto já começaram. E nós sabemos que num parto as contrações vão ficando cada vez mais curtas, a dor vai se intensificando. E depois que a mulher entra em trabalho de parto, não dá para parar. Não dá para dizer assim, olha, agora a gente está de férias, então mulher segura aí o parto, que no final do mês a gente volta no trabalho de parto. Não dá para falar para uma mulher em trabalho de parto, olha, agora você espera aí que esse parto que é domingo, é o dia de descanso. Não dá. Não dá para a gente parar. Uma mulher em trabalho de parto, ela só para quando o parto acontece. As dores vão se intensificando, as contrações vão ficando mais curtas, e aí todo mundo fala assim, mas desde que eu nasci, desde que a minha avó lá falava que Jesus estava voltando e nunca voltou. Sim, gente, desde que Jesus pisou na terra, ele falou que ele voltava, e até agora ele não voltou. Mas as dores de parto estão começando a se intensificar. E a gente precisa prestar atenção aos sinais, né? Mas isso não é novidade para ninguém aqui dessa sala, eu tenho certeza. E também não é novidade para ninguém aqui dessa sala que o parto ele culmina com uma criança que vivia na escuridão e é colocada na luz. A dor é intensa, mas no fim do parto vem um êxtase, uma alegria imensa, não é assim? Mulheres que já pariram. Depois do parto é como se tudo tivesse completo. E a nossa oração não deve ser para que a dor de parto cesse, mas para que elas sejam brandas, para que o Senhor nos ajude a que elas sejam breves, para que o Senhor nos ajude a passar por esse parto,
para que no final a gente possa ver a luz. E para terminar a minha ministração, eu quero falar sobre um texto que para mim é muito emblemático, e agora eu já estou entrando no texto da ceia. É um texto muito emblemático para mim, porque ele me fala sobre uma esperança, sobre um avivamento. É um texto que está lá em Lucas 24. Fala assim, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E aqui eu faço um parênteses. No meio de uma tragédia dessa, muitas pessoas estão caminhando com Jesus, estão sendo resgatadas pelo próprio Jesus. E os olhos delas estão impedidos de que reconheçam. Ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram pela manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Segundo os nossos companheiros, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como os custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E tendo começado por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estavam à mesa, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos, e reconheceram, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um para o outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam reunidos, e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Esse texto é muito lindo, quem me conhece sabe que eu amo esse texto porque ele traz muito significado, mas principalmente agora. Jesus apareceu para esses 2 discípulos, que não era parte dos 11, eram 2 discípulos outros, não era dos 11 mais próximos. Eles estavam tristes, eles estavam sem esperança. E eles estavam se movendo para o lado errado, perdidos, indo para Emaús. Jesus apareceu ao Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul estava sem esperança, perdido, indo para o lado errado. Esses homens, eles estavam até falando de Jesus, porém estavam no caminho errado. Mas ao ter um encontro verdadeiro com Jesus, na mesma hora eles corrigem a rota e voltam para Jerusalém. E eu declaro agora que ao ter um encontro com Jesus, o Rio Grande do Sul corrige a rota e volta aos seus caminhos. Os discípulos, mesmo diante de testemunhos das maravilhas, as mulheres tinham acabado de dizer para eles que tinham visto os anjos, que os homens tinham ido lá, não tinham encontrado o corpo, que Jesus estava vivo. Mesmo diante de todas essas informações que eles tinham, eles não creram e foram caminhando para Emaús. E a incredulidade é capaz de esvaziar, frustrar demais uma pessoa. E nós não podemos deixar
que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul caiam na incredulidade. Nós não podemos deixar que eles se entristeçam com esses fatos, apesar de serem tristes demais. Jesus lembra eles no verso 25 e 26. Como vocês custam a entender, como demoram a crer, não havia eu de passar por tudo isso? Não está escrito que essas coisas aconteceriam? E é a palavra que está escrita que deve guiar o que a gente deve fazer daqui por diante. Hoje, o Senhor nos diz, não está escrito que tais coisas aconteceriam? Seja com o Rio Grande do Sul, com a China, com a Arábia, com o México, com tantos lugares onde tem acontecido. Nós devemos proclamar que essas coisas aconteceriam e seguirão acontecendo. Arrependam-se enquanto é tempo. Mas nos versos 30 e 31, o Senhor nos dá uma chave. O Senhor nos dá uma chave de que quando ele estava à mesa, ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Esses discípulos frustrados tiveram um encontro com o Senhor e os olhos deles foram abertos na ceia. E nesse momento eu convido vocês a pegar o seu pão, o seu suco. E eu não sou muito de fazer ato profético, mas eu queria que essa ceia hoje que a gente vai ceiar seja não só para que os nossos olhos se abram, mas que para cada um que nós conhecemos no Rio Grande do Sul, para cada um, para cada estado, que essa ceia que a gente vai tomar hoje seja considerada pelo Senhor para que os olhos daquelas pessoas se abram, porque é na ceia que os olhos se abrem, é nas ceias, e eu acredito que naqueles abrigos eles não estão ceando, mas nós estamos ceando. Esses discípulos estavam frustrados por causa do projeto de redenção que não tinha se concluído. E quantas pessoas no Rio Grande do Sul hoje estão frustradas? Mesmo as que acreditavam em Jesus, se frustrando porque tudo que elas tinham construído foi por água abaixo. Então, que esse pedaço de pão, que simboliza o corpo de Cristo, seja considerado suficiente para que aquelas pessoas que estão no Rio Grande do Sul tenham seus olhos abertos. Que em nome de Jesus, o corpo do Senhor hoje aqui, que alimenta a nós, a cada uma das que está nessa sala, na tropa de elite de Jesus, consiga também alimentar aqueles que estão lá no Rio Grande do Sul hoje, nos abrigos, as crianças, os idosos, as mulheres que estão passando por necessidade. Que hoje esse corpo de Cristo que abre os nossos olhos, abra também os olhos de todo aquele povo do Rio Grande do Sul. Que isso seja feito para a memória de Jesus Cristo e para que o reino do céu se estabeleça naquele estado. Em nome de Jesus. Podemos comer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és o pão vivo. Porque Tu és a esperança, Pai. Porque nada foge do Teu controle, Senhor. Nada foge do Teu controle, Senhor. Obrigada. Obrigada porque Tu és o alfa e o ômega. E Tu já viu o fim de todas as coisas. E Tu traz acalento ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser aqueles que o Senhor precisa lá no Rio Grande do Sul. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar, Pai, o Teu evangelho, a proclamar, Senhor, a Tua esperança para aqueles irmãos que hoje estão sem esperança, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da mesma maneira, eu vou convidar vocês a pegar o suco e que esse seja o sangue de Jesus Cristo que lava o Rio Grande do Sul do pecado. Que esse sangue de Jesus Cristo, representado por esse suco de uva, seja aquele que limpa as águas da enchente, limpa aquele estado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a partir desse suco, nós tenhamos parte com o Senhor e todos aqueles nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul também tenham parte contigo, Senhor.
Que através desse suco também seja nos dada, Senhor, estratégias, entendimento, sabedoria, discernimento, Pai, de como devemos agir nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.